O pior desastre da história da aviação comercial não aconteceu no ar, aconteceu no solo. Em 27 de março de 1977, na ilha de Tenerife, dois gigantes Boeing 747 colidiram na pista envoltos em neblina densa, falhas de comunicação e uma sequência improvável de eventos que jamais deveria ter acontecido. O resultado foi uma tragédia com 583 mortos, um impacto tão devastador que mudou para sempre os protocolos de tráfego aéreo no mundo inteiro. O dia que começou errado, o cenário perfeito para o desastre. Na manhã de 27 de março de 1977, o aeroporto de Gran Canaria, o principal das Ilhas Canárias, foi atingido por um atentado terrorista que explodiu uma bomba em uma floricultura e deixou o terminal em alerta máximo. Por precaução, todas as aeronaves que se aproximavam, inclusive o KLM 4805, vindo de Amsterdã, e o Pan 1736, vindo de Los Angeles com escala em Nova York, foram obrigadas a desviar para o pequeno aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, que não tinha estrutura para comportar tantos jumbos Boeing 747 ao mesmo tempo. Esse deslocamento inesperado já começou a gerar atrasos, frustração nas tripulações e um ambiente tenso, especialmente para o comandante da KLM, Jacob Van Zanten, um dos mais renomados pilotos da companhia, pressionado por horários e pela necessidade de cumprir as regulamentações de descanso da tripulação. Com o acúmulo de aviões no pátio, Los Rodeos rapidamente se tornou um caos operacional. As aeronaves foram estacionadas em fila, bloqueando rotas de taxiamento e fazendo com que, mais tarde, algumas precisassem taxiar pela própria pista de decolagem, um procedimento arriscado, mas que naquele dia se tornou inevitável. Para piorar, Tenerife sofria com uma condição meteorológica típica da região e bancos de neblina que surgiam de forma súbita, reduzindo a visibilidade a poucos metros em questão de segundos. Esse detalhe seria crucial, pois impediu que controladores, pilotos e equipes de solo tivessem contato visual com o que realmente acontecia na pista, algo que, em condições normais, teria evitado a tragédia. Com o aeroporto de Gran Canaria reaberto horas depois, as tripulações queriam partir imediatamente, mas a confusão na organização das aeronaves dificultava tudo. O KLM 4805 conseguiu taxiar até o início da pista para reabastecimento, uma decisão que atrasou ainda mais sua saída, mas era necessária para evitar uma punição por ultrapassar o limite máximo de jornada da tripulação. Enquanto isso, o Pan 1736 aguardava instruções para taxiar atrás da KLM, mas a presença de vários aviões bloqueando a área obrigou ambos os 747 a utilizar a mesma pista, o Pan para percorrê-la e encontrar uma saída lateral, o KLM para alinhar e, posteriormente, decolar. Enquanto a comunicação acontecia apenas por rádio, a interferência, a pronúncia, o sotaque e a ansiedade das tripulações começaram a criar uma cadeia de mal-entendidos. O comandante Van Zanten, pressionado pelo tempo, mostrava impaciência crescente. Quando o Pan foi autorizado a seguir pela pista e procurar a terceira saída à esquerda, a densa neblina já havia encoberto todo o local, tornando essas saídas praticamente invisíveis. Os pilotos da Pan tentavam localizar a saída correta, mas não conseguiam distinguir nada além de uma parede branca de A torre também não podia vê-los, e tampouco conseguia enxergar o KLM no outro extremo. Esse colapso total de visibilidade e comunicação deixaria todos vulneráveis a um único erro fatal. O último mal-entendido, a autorização que nunca veio. Às 17h05, o KLM terminou o reabastecimento e pediu autorização para rolar até o ponto de decolagem. Minutos depois, alinhado na cabeceira da pista 30, o comandante Van Zanten acreditou ter ouvido da torre a autorização final para decolar, algo que não havia sido concedido. O controlador havia apenas liberado o KLM para guardar instruções, mas a interferência simultânea do rádio, causada por transmissões de ambos os aviões, fez com que parte da mensagem se sobrepusesse, gerando uma compreensão equivocada por parte da tripulação holandesa. O copiloto da KLM exclamou que eles estavam prontos para a decolagem, e isso soou para a torre como se estivessem apenas se posicionando, não efetivamente iniciando a corrida. Nesse exato momento, o Pan ainda estava na pista, tentando localizar a terceira saída para abandonar o local.
Mas, devido à neblina espessa, eles passaram direto e continuaram avançando lentamente, acreditando que ainda poderiam encontrar outra saída adiante. O comandante da PAN, ao notar o ruído dos motores do KLM aumentando ao fundo, percebeu que algo estava errado e exclamou: "Meu Deus! Este filho da mãe está vindo!" O copiloto tenta desesperadamente transmitir à torre: "Estamos ainda na pista", mas sua mensagem é bloqueada pela transmissão simultânea do KLM, impedindo que a torre escute o aviso. Nos últimos segundos antes do impacto, ambas as tripulações finalmente entendem que estão prestes a colidir, mas já era tarde demais para reagir. O impacto inevitável, 583 mortos em segundos. Às 17 horas 6 minutos e 50 segundos, o KLM avançava a 260 km por hora pela pista completamente encoberta de neblina, quando, finalmente, o PAN surgiu como uma sombra à frente. O comandante Van Zanten puxou os controles violentamente para tentar decolar antes da colisão, fazendo o avião holandês erguer o nariz e quase sair do chão. Por alguns instantes, o KLM realmente levantou o voo, mas não o suficiente. A barriga do avião ainda estava baixa demais e atingiu o topo da fuselagem do PAN, arrancando parte do convés superior e destruindo instantaneamente a cabine. A asa do KLM rasgou o jato americano como uma lâmina, espalhando destroços e combustível por toda a pista. O KLM, sem sustentação, caiu imediatamente e explodiu em uma bola de fogo que matou todos os 248 ocupantes instantaneamente. O PAN, embora inicialmente não tenha explodido por completo, foi consumido em chamas minutos depois. Apenas 61 passageiros conseguiram escapar pelas aberturas improvisadas na fuselagem antes que o fogo engolisse completamente o gigante. No total, 583 pessoas morreram, selando o acidente como o mais mortal de toda a história da aviação comercial. O legado: mudanças que transformaram a aviação para sempre. O desastre levou a investigações profundas e mudanças drásticas nos procedimentos aeronáuticos. A aviação global abandonou expressões ambíguas como "pronto para decolagem", criando o conceito de leitura obrigatória entre torre e cockpit, onde cada instrução deve ser repetida e confirmada verbalmente. Também foram adotados protocolos rígidos para evitar transmissões simultâneas, aprimoramento dos radares de solo, e, principalmente, reforço de treinamentos de gerenciamento de tripulação. Incentivando copilotos e engenheiros a confrontarem decisões equivocadas do comandante sem medo da hierarquia, algo essencial no caso KLM, já que a tripulação mais jovem hesitou em discordar de Van Zanten. Além disso, aeroportos com histórico de neblina receberam investimentos em iluminação, sensores e controle de solo mais avançado. A tragédia de Tenerife se tornou um símbolo doloroso de como erros aparentemente pequenos podem se transformar em catástrofes quando somados a mau tempo, pressão operacional e falhas de comunicação. Até hoje, o acidente é estudado em cursos de aviação, engenharia e gerenciamento de risco como um exemplo máximo de como não apenas o voo, mas todo o sistema aeronáutico precisa operar com absoluta precisão. A tragédia de Tenerife permanece como um lembrete sombrio de como uma cadeia de fatores, pressa, comunicação falha, neblina intensa e protocolos mal executados, pode transformar um simples procedimento de decolagem no maior desastre da aviação mundial. Mais de 4 décadas depois, cada detalhe daquele 27 de março de 1977 ainda é estudado, debatido e revisitado por especialistas, porque a dimensão da perda humana e o choque global que se seguiram mudaram para sempre a forma como pilotos, controladores e companhias aéreas operam. O acidente não apenas expôs vulnerabilidades críticas da aviação da época, mas obrigou o mundo inteiro a rever sistemas de comando, padrões de treinamento, fraseologia e hierarquia dentro da cabine, consolidando regras que hoje são padrão internacional. Tenerife não foi apenas um acidente, foi um divisor de águas que redefiniu a segurança aérea mundial, garantindo que erros semelhantes jamais voltassem a ocorrer naquela mesma escala devastadora. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Olá Curioso, um grande abraço!